Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Sou o professor Osmar e vou conduzir essa aula de matemática aqui para o 9º ano do ensino fundamental. Hoje comigo, trabalhando aqui com a gente, nessa segunda-feira, professor Jonas. Boa tarde, Jonas. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o porta-voz de vocês aqui no chat, como sempre, colocando sempre os apontamentos, colocando o que vocês estão dizendo ou não. Então, coloquem coisas pertinentes à aula, perguntas, respostas, né? Sejam sempre participativos, pertinentes à aula. É muito importante essa participação de vocês, porque aí, às vezes, para facilitar também um pouquinho o meu trabalho aqui de identificar as respostas. Né, Osmar? Pois é, Jonas, às vezes fica um pouquinho difícil, mas o estado é grande, né? Muita gente, muita participação, né? E a gente vai trabalhar hoje o conceito de função. Vamos trabalhar a lei de formação de uma função para os professores que nos acompanham, os nossos alunos pais que estão sempre conosco aqui também. A habilidade selecionada hoje, que a gente vai desenvolver e trabalhar nessa aula, é EF09MA06, 9º ano, parte 1. O professor Jonas e o professor Osmar iremos conduzir essa aula. Jonas, vamos começar falando sobre um conceitozinho de função. Será que função é algo que está no nosso cotidiano, que está na nossa rotina? O que você Sempre, acha? tudo tá. Matemática é o cotidiano, né, Osmar? Matemática é tudo, é uma ciência humana ali, né? Nós podemos ver tudo, matemática está todo ao nosso redor. Você pensou? Pensa no número. É matemática aí, né, Osmar? É tudo são números, né? Já disse um matemático famoso. E é verdade, eu acho que eu lancei um desafio outro dia, foi no EJA, eu estava dando aula para o EJA, falei assim, olha, o desafio é o seguinte, eu quero que você ache um dia na sua vida em que você passe sem fazer algum tipo de cálculo matemático. Não existe esse dia, É sinceramente. bem difícil mesmo. Não, definitivamente. Nem mesmo que seja intuitivamente, sem querer, qualquer coisa, vai acontecer de você fazer esse cálculo. E até trabalhar isso que a gente vai linkar aqui agora, você lida com situações até mesmo imperceptíveis. E quando você se dá conta, você está exercitando a sua capacidade de pensamento lógico, coerente. Ou seja, você está desenvolvendo matemática. Não é isso? Jonas, eu coloquei aqui 4 situações e eu quero saber se você já viveu alguma delas. Eu acredito que todas. Por exemplo, abastecer o carro. Sim, Já, muitas. porque senão eu não chego Pois, aqui, velho. pois é. Já fez um bolo? Já? Muitos? Muitos bolos. Ok. Viajou de carro? Sim, com Muitas vezes. certeza, já. E agora? Pagou a conta de água, de luz, telefone? Olha, quem pagou foi minha esposa, mas eu tava no meio lá de pagar a conta sim. Poxa vida, minha esposa paga a conta lá de casa também. Tá? Vamos lá. O que que essas 4 situações que eu coloquei, só essas 4, tá? Mas assim, se você for parar, não é uma atividade, tá? Mas se você for parar e pensar quantas situações dessas ocorrem parecidas com no seu cotidiano, a gente vai passar aqui muito tempo descrevendo essas situações. Eu coloquei essas 4 situações aqui que o professor Jonas acabou de vivenciar, falou que vivenciou cada uma delas, porque elas têm algo em comum, né? Todas elas são funções. Tem uma dependência, né, Osmar? Perfeito, Jonas. Tá? Então, por exemplo, aqui, a gente consegue, que relações de dependência a gente consegue estabelecer quando se abastece um carro, por exemplo? A quantidade de gasolina ou, no caso, de álcool, pelo preço que eu vou pagar, a quantidade? Perfeito. Exatamente isso. Ora, a quantidade de litros que eu vou abastecer o carro, ela depende necessariamente de quanto que eu vou pagar e ao contrário também. Eu posso chegar lá no posto e dizer, eu quero colocar 10 litros de combustível. Se o combustível custa R$ 3, você vai pagar 30. E pode ser ao contrário também. Então, essa é uma situação de relação de dependência entre duas variáveis. Eu, quando costumava definir função para os meus alunos, eu definia assim, função é uma relação de dependência, de uma forma bem simples, entre duas variáveis, não necessariamente o x e não necessariamente o y. Então, você percebe que existe uma relação de dependência aqui, o professor Jonas acabou de citar, entre o quê? A quantidade de litros que eu vou colocar no tanque e quanto que a gente vai pagar. Essa é uma situação. Espero que vocês estejam compreendendo, que a gente vai usar muito esse conceito na aula de hoje. Tudo bem? Jonas, fazer um bolo.
Olha, fazer um bolo eu posso pensar em várias coisas, né? Várias, verdade. Na quantidade de farinha, por exemplo, em quantos bolos, né? Quanto eu vou fazer. Posso Perfeito, pensar também na quantidade de fermento, se o bolo cresce ou não. perfeito. Então eu tenho várias relações do É bolo, né? verdade. Temperatura do forno, por exemplo, também é outra relação Sim. de E dependência, tem né? uma outra dependência que é muito Qual interessante. é? É o tempo que o bolo fica antes de eu terminar de comer ele. Boa, boa. Próxima. A viagem de carro. A viagem de carro. Existe uma relação de dependência direta aí entre a distância percorrida e a velocidade que você desenvolve, não é? Sim, o tempo que eu preciso chegar numa determinada cidade, né? Perfeito. Sempre lembrando para respeitar os limites de velocidade, são extremamente importante. A segurança para todos, tudo bem? E a questão do pagamento de uma conta de água. Aqui eu coloquei uma conta de água, mas pode ser uma conta de luz, telefone, enfim. Tá? Existe uma relação direta entre o consumo e o dinheiro, né? Ou seja, a quantidade que você paga. O interessante aí na conta de água, na conta de luz, é que, por exemplo, Jonas, você passou um mês de férias no Havaí, lá no Caribe, maravilhoso e tal. Aí não usou uma gota de água lá da sua casa. Vem conta para você pagar? Vem, ninguém esquece isso daí, boleto ninguém esquece. Vem e vem a taxa mínima, não é? Pois é, essa taxa mínima é um valor fixo, que a empresa aí que mantém o abastecimento de água, ela vai cobrar para os custos, para as despesas, enfim, tá? Não vou entrar no mérito da questão, porque eu não sou especialista nisso também. Mas existe um custo fixo, tá? Que se paga em função disso aí. E na realidade acontece, quanto mais você consome a água, existe esse custo fixo, e à medida que você consome, a conta vai aumentando. Aqui, só para finalizar, inclusive foi uma sugestão do próprio professor Jonas, uma situação bastante comum, e aqui a gente colocou duas. Você viajar de táxi, né? Fala de viajar, mas qualquer viagem é, é comum. Tá? E as viagens por aplicativo. Aqui na questão do táxi, a gente tem um valor fixo que a gente chama de bandeirada, bastante comum. E junto com a bandeirada, é aquela famosa, você entrou dentro do táxi ou qualquer outro veículo também, você já vai pagar, porque é o custo fixo. E mais esse valor variável que depende do quê? Depende da distância que você vai. Olha, eu saio daqui, vou uma viagem de 2 quilômetros, é um preço. Se eu for com uma viagem de 10 quilômetros, é outra. Agora, o valor fixo, a bandeirada, é assim. Nos transportes por aplicativo, além desse valor fixo, além da questão variável, existem outros fatores que interferem. A questão do trânsito, ou seja, quanto tempo vai demorar para se fazer esse percurso, e a questão da demanda também. Não é isso? Ou seja, a quantidade de veículos disponíveis num determinado local. Você deve ter percebido, por exemplo, que quando você vai sair, por exemplo, de um evento muito concorrido, não agora, né? Agora não tem evento concorrido, não. Mas, ou não deveria ter. Mas quando você sai de um evento, por exemplo, de uma festa, qualquer coisa assim, aquele momento ali, as viagens para você retornar para casa, e é um método seguro, eles são mais caros, eles inflacionam um pouco, né, Jonas? Fica como se fosse uma oferta e demanda, né? Nós podemos prestar bastante atenção nisso, que o preço varia também dependendo do horário, né? Nós chamamos geralmente esse horário de pico, né? Sim, é verdade. Tudo bem? Vamos pensar um pouquinho? Olha lá na tela de vocês. Como estamos em isolamento social, não podemos participar de festa junina, como vocês bem sabem. Tá? Assim, existem pessoas que fazem para vender o que chamam de festa junina na caixa, na qual tem canjica, maçã do amor, entre outros produtos, para que a pessoa faça a festa, no caso aí, com as pessoas que moram na sua casa e assim por diante. Uma vendedora cobra na caixa R$ 195, mais R$ 5 por cada pote extra de canjica ou arroz doce. Olha lá a situação, olha o que foi colocado, o problema foi convertido numa tabela, isso é bastante comum e peculiar em matemática, você fazer uma leitura e converter essa leitura em situações matemáticas numéricas. É comum, né, Jonas? Sim, é o mais comum e até mais fácil verificar, né, Osmar, como nós podemos enxergar o que acontece, aí no caso, né, é a compra de um determinado produto, o que acontece com esse produto relacionado à quantidade, né, uma demanda ali, É né? verdade. Tá? Vamos lá. Passei? Não? Olha lá a telinha.
Ok. Aí o que acontece? Existem nessa primeira coluna a quantidade, o número de potes extras que a pessoa pode comprar ou não. E na segunda coluna, o preço em reais que ela vai pagar. Veja, se ela não quiser, se ela não optar por nenhum pote extra, ela vai pagar os R$ 195, que é o preço da caixa comum, sem os adicionais. Se ela optar por um pote extra, seja de canjica ou qualquer outra coisa, ela vai pagar os mesmos R$ 195 mais 1 vezes 5. O que é esse 1 vezes 5? Ela está comprando um pote por R$ 5. E aí o que acontece? Você vai multiplicar, multiplica antes de somar, tá ok? 1 vezes 5 mais 195, portanto, quando ela adquirir um pote extra, ela vai pagar R$ 200. Se ela adquirir 2 potes extras, na realidade, o que a gente tem? 2 vezes 5, que é o valor de cada pote, e aí somam-se aos 195. Portanto, irá pagar aí 205. E assim por diante. Por exemplo, Jonas, eu consigo calcular o preço se eu comprar 10 potes extras? Consegue, usando essa ideia aí, consegue, Consigo, claro. né? Porque na realidade a gente vai fazer assim, ó. Foram comprados 10 potes extras, cada um deles a quanto? A R$ 5, não é isso? Então, eu vou ter os 195 mais 10 vezes 5. O 195 é aquele taxa fixa, né, que Isso, a gente né? estava vendo. Taxa lá. Veja, não caia, dá uma coceirinha para você somar primeiro. Não, primeiro multiplica. Então, nós teremos ali os 195 mais os 50. Confere? Portanto, Certo. temos aí 245 reais essa conta. Certo. Ok, R$ 245 reais, e aí você vai ter a sua festa junina e vai distribuir potes de canjica, de arroz doce para quantos? Mais 10 amigos, né? E vai fazer o bem. Tudo bem? Observando as informações, vamos voltar lá na tabelinha. Observando as informações contidas na tabela, qual seria a sentença ou uma expressão matemática que relaciona x como sendo a quantidade de potes extras e y, o valor a ser pago por eles? Vamos lá na sequência e aí a gente vai determinar. Veja que a tabelinha é a mesma e aí o que a gente conclui? O y é o preço a ser pago, concordam? Então, teremos ali o y, teremos os 195, pensando que você adquiriu a caixa lá da festa junina, mais, concordo? E aí o que a gente vai pensar assim? Ora, se eu não consumir nenhum pote, não adquirir nenhum pote, não tem a necessidade de ele aparecer. Mas, vamos pensar, vamos generalizar e pensar que é uma situação assim que eu sou o distribuidor disso aí e eu tenho que ter essa lei de formação em mãos para não ter que ficar toda hora substituindo, somando, tal, aquela coisa toda. Então, eu já deixo a minha lei de formação pronta. Ou seja, eu imagino que eu vou ter os 5 vezes quem? Vezes o x. Ora, se alguém não adquiriu nenhum dos potes, o que eu vou fazer? Substituir o x por zero, ou seja, vou pagar os mesmos 195. Eu quero que você perceba que criamos aqui uma regra, uma sentença matemática, e para a aula de hoje ela tem um nome, ela se chama lei de formação. Foi claro, Jonas? Sim, é muito importante verificar nessa atividade, né, Osmar, Sim. que no caso x e o y aí são as variáveis, né, são os valores que vão ser alterados conforme, no caso ali, ele foi solicitando uma demanda. Então, o número de potes você vai substituir no lugar de x. Esses termos, né, nós utilizamos x e y, que é o mais comum, mas ela poderia usar qualquer outra letra, né? Sim, é verdade. Lembra lá que o professor Jonas abasteceu o carro dele? Eu poderia chamar, por exemplo, é uma função, a gente chegou à conclusão. Por exemplo, eu poderia pagar o preço que eu pagaria em função do quê? Em função dos litros. Ao invés de chamar de X, ao invés de chamar de Y, eu poderia, eu estou pagando, aqui o preço que eu vou pagar, por exemplo, em função dos litros. Vamos pensar que no posto que o professor Jonas abastece, o combustível, sei lá, custa R$ 3. Então, aqui eu teria quem? 3 vezes L.
Se eu abasteço 1 litro, eu pago 3. Se eu abasteço 2 litros, eu pago 6. E assim sucessivamente. Muito importante isso que o professor Jonas levantou. O professor tem mania de X e Y, tá? Mas criar um mecanismo, vivenciar o problema, parece que é aquela matemática mais palpável, mais dinâmica, mais viva na sua rotina de aula. Mas é importante que você perceba que ela existe e que ela está ali com a gente. O que a gente vai concluir disso então? Vamos voltar à tabela. O que a gente vai concluir então? Observe que para sabermos o valor de y, dependemos naturalmente do valor de x. E que para cada valor de x existe um único valor de y. Ou seja, y está em função de x, e aí a gente estabelece o que a gente chama de relação de dependência entre duas variáveis, tá? Repito, não necessariamente o x e não necessariamente o y. Aí na tela de vocês aparece a primeira atividade. Vamos ler? Em uma reportagem sobre produção de celulares, foi divulgado que uma certa fábrica produz um celular a cada 15 segundos. Nossa, absurdo, hein? Nada, é importante. Tem que produzir mesmo. Isso aqui é produção. A quantidade de celulares produzidos por dia está registrada na tabela a seguir, conforme as horas trabalhadas. Então, aí temos uma tabela. O título dela é a quantidade de celulares produzidos em relação às horas trabalhadas. Na primeira linha temos o tempo. Esse tempo é dado em horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e assim por diante. E na terceira linha, Na terceira linha temos lá a quantidade de celulares produzidos. Ou seja, primeira hora 240, segunda hora 480 e assim por diante. Tudo bem? Analisando os valores, escreva uma sentença matemática, aquela lei de formação que a gente falou agora há pouco, que representa essa situação contida ali na tabela. Para iniciar esta atividade, pense na lei de formação. Jonas, 2 minutinhos? Pode ser. É muito importante os alunos prestarem bastante atenção nesse exercício, né, Osmar? Sim. Que nós queremos uma lei de formação. A letra, vocês podem utilizar a que vocês quiserem. Perfeito. Geralmente, nós utilizamos x e y, que é o comum, né? Se vocês quiserem utilizar x e y, tanto faz. Então, sempre utilize aí, coloquem as letras, lembrando que é uma igualdade. Então, você tem que colocar uma relação de igualdade, né, Osmar? Sim, perfeito. 2 minutinhos, retornamos? Beleza. Beleza, então. Retornamos aqui, né? Muitas respostas, Osmar, e muitas deles colocaram como y, né? Igual a 240x. Essa foi a maioria das respostas. Legal. Então, eu tenho aqui, o Vinícius colocou, como eu te falei,
x vezes 240 ou 240x. Muito legal. Isabela, ela colocou f de x é igual a 240x. Legal. Muito legal mesmo. Sara colocou o seguinte, a Sara colocou duas respostas. Y é igual a 240x ou Q é igual a 240t. Muito bom. Ó, eu acho que o nono ano tá bombando aqui de resposta certa aqui, ó. Maioria colocando 240x como resposta. Y é igual a 240x. Muito obrigado. Olha, estão de parabéns mesmo, viu, Osmar? Perfeito. Então, bastante interessante, respostas bastante coerentes. E isso que vocês falaram, o professor Jonas acabou de citar, é realmente o que acontece. Para a coisa não ficar meio largada, ó, a lei de formação é isso aqui, a gente vai montar a estrutura para vocês entenderem um pouquinho como vem essa lei de formação, que ela não é do acaso, não é simplesmente olhar e concluir alguma coisa. É lógico, né? Desenvolver capacidade de chegar a resultados por dedução, por lógica, é extremamente importante em matemática. Mas você tem que ter um método também, e é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês. Tá? Vamos pensar assim, ó, olha, a gente tem a quantidade e o tempo. A gente pode lembrar de um conceito chamado proporcionalidade. E a proporcionalidade ela tem a ver com razões matemáticas. E as razões, na realidade, são o quê? São divisões. Tudo bem? Então, a gente poderia dizer assim, ó, a quantidade que eu chamei de Q aqui, de celulares, é proporcional ao tempo, assim como... E aí, o que acontece? Eu peguei um dos valores que são atribuídos lá, ou seja, para a primeira hora são produzidos 240 celulares. Poderia pegar qualquer um deles, mas diz o bom senso que eu vou pegar o mais simples. Qualquer um deles vai dar o mais mesmo... simples é mais fácil, É mais fácil, né? Então não complica. Vai no feijão com arroz que não tem erro, você vai acertar. No caso aqui, a gente estabelece quem? Que 1 está para 240. Aí aqui, como a gente quer saber a quantidade de celulares, o que você vai fazer? Você vai fazer a famosa multiplicação em x, algumas restrições com essa nomenclatura, ou você pode usar o quê? Produto dos extremos pelo produto dos meios, ok? E a gente vai chegar a essa conclusão aqui. Tudo bem? Então, qual é a conclusão que a gente chega, então? Vamos montar a estrutura para vocês? Olha lá. Olha o que a gente tem, então, tá? Q está para quê? Q está... Eu fiz o contrário, né? A fração está ao contrário. É o contrário. Inverte a fração, Osmar. Pode ser. Vamos inverter a fração? Então, T está para quê? Olha o que eu fiz aqui. É o contrário, né? Tudo bem? T está para quê? Assim como 1 está para quem? 240. Tudo bem? Essa aqui vocês... Esquece, se bem que se você inverter, vai chegar no mesmo resultado. Tudo bem? Tá? Inverter uma delas, tá? Não pode inverter as duas. Tudo bem? Então, fica com essa aqui. Aí você aplica o conceito, ou seja, eu posso afirmar que Q, aqui eu usei um Q minúsculo. Você pode usar a variável que você quiser, normalmente a gente usa maiúsculo. Que vai ser quem? 240 vezes quem? Vezes o T. Ou seja, é uma forma de você expressar de uma forma contextualizada, de uma forma viva a situação, o problema. Jonas, eu posso chamar, por exemplo, assim, de f de x igual a 240x, como alguns ou dos nossos alunos colocaram? Sim, pode, né? E é muito importante a gente já tocar nesse ponto, né, Osmar? Sim. Que esse f de x, ele tem uma definição, né? Tem, tá? Extremamente importante. Esse f de x aqui, ó, no caso, ele vai funcionar como a quantidade para essa situação aqui, fazendo uma associação. E este valor aqui, ó, que está aqui dentro do parêntese, é ele que vai ser substituído. Ó. No caso aqui, ó, a gente teria, no caso, a questão das horas. Em 1 hora, 240 celulares, em 2 horas, 480 e assim por diante. Então, ó, esse valor vai aparecer em um exercício mais tarde sobre essa relação. Então, esse valor que fica aqui dentro é ele que vai ser substituído. É isso? Isso mesmo, né? E nós utilizamos principalmente os matemáticos, né? Se vocês olharem alguns livros, algumas coisas, né, Osmar? Sim. Essa função, eles literalmente está escrito isso. Função de x. F, entre parênteses, né? É a função de x, né? Sim. Por isso que a gente denomina assim. Muito
depois, né, em alguns casos, nós utilizamos y, mas f de x é a forma da gente apresentar a função, né? É verdade. No meu tempo de escola, se fixava muito essas questões e elas são importantes, né? Cria esse conceito teórico da matemática, que ele é importante você ter essas definições. Pode ser prático? Pode, não tem problema nenhum, tá? Desde que eu compreenda. Mas sempre é bom se prender a questões que são fundamentais, são teóricas, e que na realidade são o quê? São a base para a compreensão matemática. Tudo bem? Vamos à atividade 2? Olha lá, aparecendo para vocês. Atividade 2. Perceba que a tabela é a mesma e vamos lá. Em uma reportagem sobre a produção de celulares, foi divulgado que uma certa fábrica produz um celular a cada 15 segundos. O problema é o mesmo. A quantidade de celulares produzidos por dia está registrado na tabela a seguir, conforme as horas trabalhadas. Tabelinha conhecida lá do outro exercício. Pergunta: com esta lei de formação, é possível, lei de formação que a gente encontrou aqui, não é isso? Agora há pouco. Com essa lei de formação, é possível calcular a quantidade de celulares produzidos em 12 horas? O que você acha, Jonas? Eu tenho certeza, e eu tenho certeza que já tem aluno fazendo isso em casa antes do chat abrir, viu, Osmar? Nem vou mudar a página aqui do Flipchart. 2 minutinhos para vocês, rapaziada. Até já. Retornamos aqui, né? Olha, Osmar, esmagadora o número de resposta como 2.880. Muitos, olha, eu não vou conseguir nem falar a quantidade de alunos que colocou essa resposta, além do sim. Nicole, Raíssa, Vinícius, o Vinícius e o professor também, alguns professores colocaram, e a Rafaela colocaram uma resposta assim, e o Rafael, desculpa, Rafael Bastos. Resposta muito interessante. Eles colocaram assim, ó. Sim, a resposta como sim, é possível pagar o resultado de 6 horas, então eles pegavam o resultado de 6 horas e calculavam o dobro. Ai, que bacana. Ó, então foi a forma com que eles fizeram. Foi muito interessante, muito né? Inteligente. Muito inteligente. Professora Gisele, se eu não me engano aqui, ó, se eu falei errado, desculpa. Ela colocou como f de 12 igual a 240 vezes 12. Perfeito. Encontrava 2.880. Muitos aqui, ó, muitos. Impressionante. Olha, nono ano, parabéns. Eu nunca vi tantas respostas colocando quase que a mesma, viu? Você sabe qual é o grande barato da matemática, Jonas? É que um dia você se decepciona com você mesmo, né? Com aquelas limitações. Essa aula eu não consegui fazer isso, desenvolver. Aí você não deixa a peteca cair, você, opa, firme lá.
Aí no outro dia vem uma aula que você se encaixa melhor, que você se adapta melhor, tem a compreensão e aí você acerta. Esse é o grande barato da matemática. Não tem aquela coisa da rotina, né? É porque próprio dentro da matemática, né, Osmar, nós temos as nossas particularidades, né? Nós temos os temas que nós gostamos mais, né? E claro, tem com certeza os temas que eu tenho dificuldade, né? Verdade. De tudo isso, tem uma certeza. Não desista. Insista, insista, repita, que você chega lá, pode ter certeza. A maioria esmagadora realmente acertou e a gente não esperava menos do nono ano, né? Então, o que acontece aqui, ó? Depois, né, de 12 horas são produzidos 240 vezes 12. Ó, perceba que eu coloquei esse 12 aqui em vermelho, associado ao valor do x, que você pode também associar a questão das horas se a gente fosse usar a função com outra nomenclatura. Mas no caso aqui a gente está usando o x, é só fazer a substituição e aí chegamos à conclusão que o f de 12 realmente seria quanto? 2.000, deixa eu ver, 2.880, é isso? 2.880 celulares. É essa a resposta. Perfeito? Boa. Boa. É isso aí, gente. Pode desanimar, não. Parabéns a todos que participaram. Não só os que acertaram, né? Os que participaram também e que tentam de alguma maneira. Quando você tenta e se equivoca, comete algum errinho, ele serve de estímulo para você chegar lá no próximo exercício e com certeza fazer melhor. Tudo bem? Próxima atividade, Jonas. Aí a resposta, Resposta, né, né? para eles Resposta verem. para eles, tá? Aquilo que a gente colocou aqui no flip. E é isso aí, 2.880. Essa é a resolução da atividade 2. Na sequência, olha o que acontece. A leitura do problema é absolutamente a mesma, tudo bem? Dá um tempinho para vocês olharem direitinho. A tabela é rigorosamente a mesma e a pergunta é outra, tudo bem? Vamos voltar lá? Com essa mesma lei de formação, perceba que o exercício todo se desenvolve, as perguntas se desenvolvem em função daquilo lá do começo. Ou seja, se você fizer uma lei de formação errada, equivocada, o que acontece? É um efeito cascata. Você vai errar. Então, assim, tem uma regra em matemática. A primeira dúvida que você tem, você pergunta para o seu professor. Pergunta para alguém, na sala de aulas, enfim. Mas, assim, é um efeito cascata. Você teve uma dúvida, né? Não tirou essa dúvida e foi na sequência e cometeu um pequeno erro, aquilo ali vai ter um efeito cascata. Então, na primeira dúvida que você tem que buscar mecanismos, você tem que procurar a resposta para alguém, no caso aí, naturalmente, o seu professor ou alguém que possa ajudá-lo. Hoje em dia a comunicação está tão eficiente, né? Você vai lá com um colega, até mesmo tem um contato com o seu professor, com alguém da escola, e aí você consegue desenvolver. Agora, não deixa a dúvida perdurar, senão é um efeito cascata. Tudo bem? Qual é a pergunta? Com essa mesma lei de formação, é possível calcular a quantidade de celulares produzidos para qualquer número de horas? Explique como isso é ou não possível. Um minutinho para ele, Jonas. Acho que está bem. Beleza. Acho que está bem claro isso aí, né? Um minutinho para você responder no chat, professor Jonas acompanhando. Retornamos aqui do chat, muitas respostas como sim, Osmar. Legal. Muitos aqui colocaram como sim, um ou outro explicou. Eu vou aqui no do Breno. Beleza. Ó, do Breno foi bem interessante a resposta dele. Ó. Breno Henrique, ele colocou assim: sim, como essa mesma formação, faço qualquer número, já que são infinitos. Perfeito.
qualquer número natural, né? Isso mesmo, isso É, mesmo. então, Lembrando aí, né, nessa situação, é né? verdade, né? A solução vai estar com um valor negativo aí para essa situação não serve. O engraçado é que dependendo da função, e aí vocês vão perceber, que cabem valores negativos, mas não para essa situação problema. Mas é isso aí mesmo, a gente consegue calcular qualquer termo dessa sequência, né, em função aí da lei de formação que você tem, sem muitos problemas. Tá? Isso aí, naturalmente, é importante para a empresa, né, para os registros, né, para potencializar, para melhorar, né, a linha de produção, enfim, as empresas, as indústrias, né, e qualquer ambiente que lida com produção tem que ter essas informações e são guardadas, é extremamente importante, né, para estudos, para fins estatísticos, para melhorar a qualidade dos produtos, a vida dos funcionários, a qualidade de trabalho dos funcionários, enfim, é extremamente importante. Então, realmente, tá, com essa lei de formação, é possível calcular a quantidade de celulares produzidos para qualquer número de horas. Jonas? Inclusive a professora Gisele Cris colocou assim, ó, para qualquer número positivo, não precisa ser exatamente natural. Foi o que ela colocou aqui, que eu acredito que talvez da hora, talvez ela quis se referir à hora quebrada, alguma fração de hora, alguma coisa assim. Assim, tá, beleza, compreendido. Perfeito. Tudo bem? Vamos lá na sequência? Tá? A resolução da atividade 3, sim, é possível. Tá? A gente já falou sobre isso. Querem printar? Acho que não precisa, né? Olha na sequência. Atividade 4. Dada a lei de formação, f de x igual a x menos 2, uma funçãozinha aí, não vou falar ainda do primeiro grau, né? Eles ainda não viram isso, mas uma funçãozinha simples, tá? Vamos calcular o f de 0, o f de menos 1, olha aparecendo o número negativo aí, e o f de 5, lembrando que aí ó, a gente está trabalhando em função de x. Então, esse valor que aparece aí dentro do parêntese é o referido valor. É isso, Jonas? 2 minutinhos? Beleza, coloquem essas respostas aí na sequência, se for possível. Não precisa escrever f de 0 é igual, pode colocar na sequência com a resposta. Quanto tempo, Osmar? 1. 1 minuto? 1 minuto tá bom. Beleza, então 1 minutinho, rapidinho, coloca a resposta no chat e a gente já retorna. Beleza. Retornamos aqui, né? 1 minutinho, infelizmente, porque não temos tanto tempo, tá? Eu vou colocar algumas respostas aqui, ó. Renata colocou -2, -3 e 3 na sequência. Felipe a mesma coisa, Carol a mesma coisa. Alguns colocaram que não entenderam, Osmar. Como que dá a resposta desse daí? Vamos substituir. Exercício praticamente simples aqui. A gente tem a função, e aqui nós chamamos a função de f. f de x, olha lá, a relação de dependência aqui, ó, quase indo adiante, tudo bem? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Tem o f de 0, que é o x, então, qual é o primeiro valor dele? 0, tá vendo? Ó, dentro do parênteses, substituir, a flechinha, menos 2, que é o valor fixo lá do começo da aula. Portanto, como a grande maioria afirmou, temos aí quem? O menos 2 como solução. Portanto, f de 0 igual a menos 2. Tem chão isso aí depois, vocês vão descobrir que tem tanta coisa, tantos conceitos por trás disso aí. Então, é importante, estava falando com o professor Jonas, o quanto é importante essa primeira aula de fundamentação de conceitos. Portanto, aqui temos menos 1, menos 2, olha, aquela regrinha, né, lá do 7º ano, devo 1, devo 2, portanto, devo 3, e aqui não tem segredo nenhum, né? 5 menos 2, portanto, temos 3. Encerro a minha aula, a nossa aula de matemática por aqui.
Me despeço de todos. Muito obrigado pela participação. Jonas, é com você. Obrigado pela participação de todos. É um prazer estar com vocês sempre. Continuem seus estudos, tirem dúvidas com seu professor, é importante. E professores, pais, muito obrigado pela presença. Até a próxima. Tchau, tchau.